Hugo Mota, não adiantou fazer o que o pessoal queria, hein? Não adiantou obedecer os ministros, não adiantou colocar projeto do STF em votação, não adiantou nada disso. Eles continuam te tratando como o subordinado, como o empregado deles. E aí, cara, será que isso vai fazer você reagir? Será que isso, pessoal, vai dar algum tipo de coragem pro Hugo Mota? Para ele finalmente entender que ele é hoje presidente da Câmara Federal, do lugar onde estão representados a maioria dos votos dos brasileiros? Ou ele vai continuar fazendo o papel de despachante dos poderosos do judiciário? Vamos ver aqui, porque ele mesmo se indignou. Mas indignação, meu amigo, sem atitude, não quer dizer nada. Aí é birrinha. Decisão do STF sobre ramagem irrita Hugo Mota e abre nova crise. Nova crise só até o pessoal mandar ele ficar quieto, né? Porque o Hugo Mota já provou que realmente não tem muita coragem. Antes, a gente só precisa entender o seguinte. Aqui a decisão que está falando sobre o ramagem é porque o ramagem foi indiciado, né? Naquela denúncia absurda, esdrúxula da PGR, né? Que o Moraes é relator sobre golpe de Estado, etc. Que tem o Bolsonaro, essa que a gente está vendo aí, que eles estão tentando criar algo para colocar o Bolsonaro na cadeia. Só que tem um problema porque o Ramagem é deputado federal e está no meio. E quando uma denúncia de um deputado federal é feita, é realizada, a Câmara pode se manifestar para sustar a denúncia, ou seja, sustar o inquérito. O inquérito fica paralisado, né? A Constituição prevê, dá essa previsão para a Câmara. Claro que a gente sabe que hoje em dia a Constituição é o que o STF decida que é a Constituição, não é o que está escrito na Constituição, não é o que o legislador custou a aprovar, estudou, debateu, fez audiência pública, aprovou, foi sancionado. Não é isso, né? Aquilo lá que está escrito na Constituição não vale nada se o STF assim o decidir. E eles têm feito muito isso ultimamente. Só que, para humilhar ainda mais o Hugo Mota, para colocar ele no seu lugar, o que o Zanin fez? Mandou um ofício para explicar para ele: olha, tem esse processo do ramagem aí, viu? Mas você não pode mexer em tudo não, viu, meu amigo? Só pode mexer em algumas coisas. Gente, isso aqui é de uma humilhação para um cara que é presidente da Câmara, para um cara que teve voto da maioria dos deputados para ser presidente. Isso aqui é de uma humilhação sem precedentes. E o Zanin, né? Até começou dando um votinho ou outro ali, mas hoje já está completamente absorvido pela tendência do tribunal de fazer as coisas que o PT quer, né? Então vamos lá. No ofício dessa quinta, encaminhado ao presidente da Câmara, Zanin disse que a Câmara não poderia suspender todos os processos, apenas 2 crimes: dano qualificado com violência e grave ameaça. Gente, só de estar lendo essa porcaria aqui, grave ameaça, que grave ameaça que o Ramagem empregou, meu Deus? Contra patrimônio, enfim, deterioração de patrimônio tombado. Meu Deus do céu, gente, estão colocando o Ramagem aqui como responsável pelos ataques do dia 8. Só isso aqui, gente, já desmoraliza a nossa corte de um nível que ela nunca mais vai se recuperar. Só que ela não está interessada no momento em se recuperar, ela está interessada no momento em prender o Bolsonaro, anular o Bolsonaro e com isso tentar anular a direita no Brasil, a direita verdadeira, né? A direita permitida. Eles querem que continue funcionando para dar a impressão de que há oposição, de que há democracia, de que há debate. A Câmara analisa um pedido do PL, baseado no artigo 53 da Constituição, que diz que partidos podem suspender ações contra parlamentares por crimes cometidos após a diplomação. A Constituição prevê, inclusive, que o pedido deve ser analisado pela Câmara em até 45 dias. Ramagem foi o único parlamentar denunciado no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Blá blá, né? Mas vamos ver, por que isso é humilhante, pessoal, pro Hugo Mota, né? Apesar dele, ele não vai falar isso ao vivo nunca, mas se a própria Globo tá falando aqui, a Globo a gente sabe que tem um acesso aos celulares, né, de ministros e também celulares de parlamentares de esquerda. Se a própria Globo tá colocando isso aqui, é porque realmente ele ficou irritado. Um parlamentar ouvido pelo blog disse que o ministro da STF tratou o presidente da Câmara como um subordinado. Então as pessoas próximas ali ao Hugo Mota estão falando que ele foi tratado como empregado, como subordinado. E na verdade, Hugo Mota, eu acho que isso é só o começo para você, né? Aqui a Veja também falando a respeito disso. Isso é só o começo de você, porque você escolheu esse caminho, você escolheu a covardia, você escolheu não representar os deputados e ao invés disso ir agradar ministro do STF. Se o Sóstenes Cavalcante conseguiu as assinaturas, né, se não me engano 262 assinaturas pro pedido de urgência do PL da anistia, você teria que ter pautado, cara. Você teria que ter pautado, você preferiu
não fazer isso. Não fazer isso porque você foi agradar outro poder. Outro poder que influencia tudo, que manda no executivo. Hoje tá de boa com o executivo, né? Mas na época do Bolsonaro impediu o Bolsonaro de governar. E hoje tá mandando na Câmara porque o Lula não quer governar com vocês. O Lula não quer conversar com deputados. Ele vai governar através do regime Lula-STF, né? E você deixou isso acontecer, cara. Que vergonha. Que vergonha, cara. É muita vergonha. Não entendo como você se dispõe a isso. Na verdade eu entendo, né? Na verdade a gente entende. E as pessoas vão falar, mas Fred, o próprio PL votou no Hugo Mota, os próprios deputados votaram no Hugo Mota. Pessoal, não tinha outra opção. Tinha um cara de direita, não tinha votos, a gente não teria os votos suficientes. Se a gente quer eleger presidentes da Câmara e do Senado com votos suficientes, se a gente ter os votos suficientes, a eleição de 26 está chegando. E aí vamos fazer a nossa parte. Colocar senadores, a gente vai poder votar em 2 senadores, então você pode colocar 2 senadores de direita no seu estado, tá? E deputados federais. sem número, gente. 1 mais 1 não dá 16, não tem como. Tá? Então a gente não tinha votos para colocar pessoas do PL ali, ou pessoas de direita como presidente, não tinha jeito. Era só ter votado, tá vendo? Se tivesse votado no Van Hatten, que eu gosto do Van Hatten, pessoa sensacional, excelente deputado, mas não tinha chance. Não tinha como. Né? E aí, se o PL não fizesse isso, a gente ainda perdia as comissões. Então a gente tinha que pelo menos garantir alguma comissão. A direita tinha que pelo menos ter alguma comissão, tanto na Câmara quanto no Senado. E agora, e tem outra coisa. Com os votos no Hugo Mota, a pressão em cima dele fica muito maior. Muito maior. Porque ele tem que honrar o compromisso dele. Ele vai fazer de tudo para não honrar, mas ele fica com aquilo ali. Nossa, e agora como que eu faço? Esses caras votaram em mim. Se não tivesse votado nele, ele nem sequer daria atenção pro PL. Falar, não, vocês não votaram em mim, eu pauto o que eu quiser. Agora ele tem uma obrigação, não vou nem dizer moral, porque é muito difícil falar de obrigação moral em Brasília, né? Mas ele tem digamos assim, um acordo, né? Ele tem uma obrigação que fez com que ele chegasse na posição de poder que ele queria, e isso sim é cobrado em Brasília. Pode não ser cobrado num primeiro momento, num segundo momento, mas eventualmente ninguém escapa do acordo para ter chegado à posição de poder, seja por bem, seja por mal. Né? Tanto que o STF está se mobilizando mais que nunca, porque eles sabem dessa compromisso que o Hugo Mota vai ter que cumprir uma hora ou outra. Então eles estão pressionando ele de tudo quanto é forma. Vocês viram? Vocês viram o tipo de pressão que estão colocando nele? Não deixa de ser uma vergonha. Então agora ele fala que está indignado, ter sido tratado como um subordinado, mas você mesmo se colocou na posição de subordinado, Hugo Mota. Você mesmo escolheu a covardia ao invés de defender não só os votos que você recebeu para deputado federal, mas os votos dos seus colegas deputados federais para que você fosse o presidente da casa e representasse esse poder. E falasse para o STF, olha, aqui não. A área de vocês é outra. Nossa área é aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Constituição. Vocês têm que guardar a Constituição e decidir conforme a Constituição. Vocês não têm que ficar interpretando e inventando a Constituição. A Constituição não está aí para ser reinventada por ministro do STF, ela está aí para ser respeitada e o respeito a ela ser garantido por ministro do STF. Não é para o ministro ficar fazendo mini revoluções dentro da Constituição a seu bel prazer, não. Se quiser isso, tem que se candidatar a deputado federal ou senador e começar a passar a lei. Mas, ao invés disso, ele escolheu ser um subordinado e vai ser tratado como tal. E ao mesmo tempo que vai ser tratado como subordinado pelo STF, vai sofrer a pressão da direita, que está cada vez mais organizada, que está cada vez mais forte e cada vez mais preparada. E, pessoal, não se enganem, 26, nossa esperança é 26, nossa esperança não era agora. Não tinha como a gente colocar um presidente de direita agora, nem no Senado e nem na Câmara. Né? Quem falar isso pra vocês tá mentindo. Quem falar isso pra vocês tá... pelo amor de Deus, gente. Não tá na hora dessa infantilidade, não. Quer fazer? A partir do ano que vem. Mais deputados federais, mais senadores. Vamos poder colocar 2 senadores por estado. Tá? Você pode colocar 2 senadores de direita. E você vai poder colocar quantos deputados federais você quiser no seu estado de direita. Né? Obviamente dentro do limite de cada estado proporcionalmente. Aqui em Goiás, por exemplo, serão 17 e a gente vai fazer o máximo possível para colocar o mais próximo disso, desses 17 de pessoas de direita que representam o nosso país, representam os valores e princípios da direita. Grande abraço, fiquem com Deus, não sejam como o Hugo Mota, tenham coragem nas suas vidas. Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.